Olá a todos, sejam então aqui bem-vindos a mais um vídeo na nossa série especial Carcassonne nos Segredos e desta vez trazemos para vocês a nova versão cooperativa deste grande clássico já dos jogos de tabuleiro modernos de Carcassonne, que é Névoa sobre Carcassonne, aqui na versão alemã, mas também irá sair em breve a versão em português também, lançada pela Devir. E aqui neste caso vamos explicar-vos um bocadinho então esta novidade, foi lançada na última Feira Mundial de Jogos de Tabuleiro em Essen, na Alemanha, e que traz então uma forma de jogar Carcassonne de certa forma cooperativa, ou seja, não tanto competitiva, mas em que os jogadores se entreajudam. Bem, o que aqui podem ver desde logo alguns aspectos-chave do jogo. Temos à mesma os meeples como habitualmente, sendo que cada jogador tem 5. Nós vamos aqui fazer uma simulação só com 2 jogadores, sendo que este é um jogo que é possível jogar a solo, por exemplo, também. E vamos usar o marcador de uma outra cor para o tabuleiro de pontuação, como nós temos como habitualmente, embora com aqui alguns elementos gráficos diferentes associados a esta temática dos fantasmas, das assombrações também, que está aqui na história do jogo. E vamos então usar este marcador de outra cor para simular a pontuação, porque este é logo um elemento importante, é que na pontuação nós não vamos ter meeples de várias cores, só vamos ter um único meeple que vai servir de pontuação para todos os jogadores, porque é um jogo cooperativo e os jogadores vão se tentar ajudar uns aos outros. Bem, esta variante cooperativa tem aqui um outro elemento muito interessante também, que é este quadro que vocês podem ver aqui, que tem no fundo os níveis de jogo, ou seja, os níveis de dificuldade. Nós vamos aqui fazer apenas a apresentação do primeiro nível, o nível mais simples, mas no total existem 6 níveis e no fundo o que esta tabela nos diz é que elementos vão ser necessários para jogar cada um dos níveis. Por exemplo, neste primeiro nível, o nosso objetivo, vamos ter de usar 15 fantasmas, que são estes meeples que vocês veem aqui com o formato do fantasma, também, e depois vamos ter o nosso objetivo vai ser tentar atingir os 50 pontos. Sendo que, se repararem, há aqui uns desenhos por baixo que são precisamente outros elementos de expansões que estão no jogo que nós não vamos usar, nomeadamente os castelos, que vocês veem aqui também, que depois iremos fazer um vídeo à parte também dedicado para explicar um bocadinho como é que funcionam os castelos e os cemitérios, mas são outros elementos, há 5 peças de cada, iremos falar disso mais tarde, mas no fundo vamos jogar aqui este primeiro nível, que é o nível mais simples. Bem, para jogar este jogo é como habitualmente, estamos habituados, temos primeiro que tudo também um tile inicial maior, vocês veem aqui, e o que acontece então no início do jogo é nós colocamos o tile e se surgirem fantasmas, como acontece aqui, devemos colocá-los, porque nós vamos ganhar o jogo, neste caso vamos conseguir superar o primeiro nível, se conseguirmos atingir o objetivo que são 50 pontos, por isso se conseguirmos dar uma volta completa ao quadro de pontuação, ou então sobretudo se conseguirmos não ficar sem fantasmas, porque os fantasmas vão começando a entrar no tabuleiro de jogo, nós só temos 15 e é preciso fazer uma gestão cuidadosa dos fantasmas, de forma a que eles possam estar constantemente, digamos, no tabuleiro, a entrar e a sair e nos permitir ao mesmo tempo ganhar pontos. Bem, como é que se faz? Naturalmente um jogador tira um tile e vai aplicar, e o que acontece é, se houver, se vocês repararem, névoa e fantasmas, nós vamos ter de adicionar novos fantasmas à névoa. Por isso é muito importante os jogadores terem atenção, tentarem sempre que possível fazer com que a névoa onde estão tente ficar fechada o mais rápido possível. Por exemplo, aqui neste caso esta peça podemos colocá-la aqui, sempre naturalmente ligar caminho com caminho, cidade com cidade, e o que acontece é, como eu estou a prolongar uma névoa que já existe, eu vou colocar um fantasma a menos. Eu tenho aqui 2 para colocar e só preciso colocar 1. Mas não fechei nada. Um outro dos grandes objetivos deste jogo vai ser tentar fechar a névoa, porque a única forma de fazer com que os fantasmas não se vão acumulando no tabuleiro de jogo e regressem é fechar a névoa. Por exemplo, neste caso vocês veem que nós temos aqui uma parte de névoa, mas faltam-nos aqui maneiras de fechar e esta também ainda não está fechada. Por exemplo, o outro jogador então iria buscar uma outra peça, esquecemos de dizer, desculpem, ao colocar a névoa, claro que o jogador pode, por exemplo, colocar um meeple na estrada, como habitualmente, para tentar ganhar pontos. Depois teríamos esta peça aqui, imaginem, temos aqui o jogador vermelho, ele pode perfeitamente, cá está, colocar aqui. Ele está a fechar algo de outro jogador, mas não importa que todos estamos a jogar de forma cooperativa. Por isso o jogador vermelho poderia fazer assim, colocar o seu meeple, por exemplo, aqui nesta estrada. E agora o que é que acontece? Temos aqui 1, 2, 3 pontos. E agora é muito importante, este é um dos elementos mais importantes do jogo. É assim, das duas uma, ou os jogadores decidem ganhar os pontos que a estrada ou as cidades lhes dão. Neste caso temos então 3 pontos. Ou então o jogador pode definir, os jogadores podem decidir retirar do tabuleiro de um tile só
no máximo de até 3 fantasmas que estejam no mesmo tile. Por exemplo, aqui neste caso nós não temos, temos aqui só um, aqui temos estes 3, por isso os jogadores, de forma a poderem gerir os fantasmas, nesta fase inicial não há grande necessidade, poderemos apenas ganhar 3 pontos, mas os jogadores poderão a certa altura, quando começam a haver muitos fantasmas em diferentes sítios do tabuleiro, pode ser mais vantajoso, em vez de ganhar pontos por uma cidade ou por uma estrada, poder devolver fantasmas, no fundo, que estejam no mesmo tile, à parte de fora. Por isso, isto é um elemento importante também no jogo. Vamos aqui só ver se há aqui alguma possibilidade, por exemplo, de vir a fechar aqui uma névoa. Neste momento não há, por exemplo, há esta peça aqui que não é lá muito vantajosa, mas podemos colocá-la, por exemplo, assim, aqui, embora torne aqui um bocadinho talvez mais difícil, mais um fantasma deste lado. Depois tínhamos aqui o outro jogador, por exemplo, esta aqui pode ser que seja interessante, deste lado também. Muito importante que aqui naturalmente as estradas e as cidades têm de bater certo uns com os outros, mas por exemplo seria possível jogar esta peça assim. Era possível, neste caso, o que é que iria acontecer? Iria acontecer que a névoa nunca mais seria fechada e isso seria negativo para os jogadores. Por isso é importante tentarem, naturalmente, os jogadores fazer com que estradas e cidades batam certo umas com as outras, mas nem sempre pode haver algum momento em que não seja possível e todos os fantasmas que estejam numa névoa que não possa ser fechada ficam sempre lá e por isso os jogadores não os podem recuperar para os utilizar mais tarde. Por exemplo, tínhamos esta peça jogada ali por aquele jogador. Temos aqui um outro exemplo. Reparem aqui, este é um bom exemplo também. Os jogadores podem, por exemplo, cá está, temos aqui uma cidade. O jogador vermelho podia colocar aqui o meeple, muito bem. Agora temos de colocar 3 fantasmas, porque estão 3 aqui. Os nossos fantasmas começam a ser reduzidos. E agora o jogador tem 2 hipóteses. Ou ganha 4 pontos e avança 4 pontos, o grupo avança no tabuleiro. Ou então decide, por exemplo, tirar 3 fantasmas do mesmo tile. Por exemplo, estes mesmos 3 que acabámos de colocar. E assim, pelo menos, voltamos a ter mais estoque, se quiserem assim, de fantasmas para gerir. Aparentemente parece até muito fácil, mas é muito importante, é muito fácil perder logo no primeiro nível, apesar de ser o nível mais fácil, porque obriga a uma gestão muito cuidadosa onde colocar a peça. Serão os elementos mais importantes. E pronto, no fundo depois o que acontece, os jogadores usam este pequeno marcador para indicar o objetivo, neste caso o objetivo de 50. Quando os jogadores dão a primeira volta, se conseguirem dar, ainda tendo tiles ou ainda tendo fantasmas, acabam por vencer o primeiro nível e depois passarão para os outros níveis do jogo.